Na história de hoje, você ouvirá sobre o caso de uma dor de dente que se tornou um pesadelo inimaginável, um alerta silencioso que se esconde em nossa rotina e que, por vezes, ignoramos. Imagine a cena: um consultório odontológico, o cheiro característico de antisséptico, a poltrona que inspira confiança e uma paciente, Glaucia Tremer, buscando alívio para uma dor que se tornara insuportável. Uma dor de dente, um mal comum, algo que a maioria de nós já experimentou ou conhece alguém que passou por isso. A primeira reação é buscar um profissional, um dentista, na esperança de que um tratamento simples resolva o incômodo. Glaucia, como muitos, buscou um tratamento acessível perto de casa, sem imaginar que essa escolha a colocaria no centro de um evento que desafiaria a compreensão e a noção de higiene que ela, e talvez você, considerava segura. Aquele dia, a consulta que prometia ser apenas mais um procedimento odontológico transformou-se em um portal para uma realidade assustadora, revelando que a fragilidade da nossa saúde pode estar escondida nos detalhes mais banais, em rachaduras invisíveis que o olhar desatento não percebe. A história de Glaucia é um convite à introspecção sobre os cuidados que tomamos com nosso próprio corpo, sobre a confiança depositada em serviços que, por vezes, falham em seus fundamentos mais básicos. Ela nos força a questionar: estamos realmente seguros? Os cuidados que pensamos ter são suficientes? O que mais pode estar à espreita em nosso cotidiano, esperando o momento certo para se manifestar de forma chocante? Acompanharemos Glaucia em sua jornada, desde a busca por alívio até a descoberta aterradora que a colocou sob os holofotes, não como uma paciente qualquer, mas como um estudo de caso que ressoa com milhões de pessoas ao redor do mundo. A dor de dente, esse incômodo familiar, escondeu em seu interior um segredo sombrio, um parasita que se instalou, crescendo silenciosamente, alimentando-se da própria vida que ali residia. Aquele episódio, que começou com uma simples consulta, evoluiu para um evento médico de rara ocorrência, um lembrete vívido de que a natureza, em suas manifestações mais inesperadas, pode ser tanto fonte de vida quanto de terror. A história de Glaucia Tremer é um conto de advertência moderno, um mistério médico que se desenrolou em um consultório odontológico, um lugar que associamos à cura e à saúde, mas que naquele dia tornou-se palco de uma revelação perturbadora. A descoberta foi feita pela dentista de Glaucia, ao examinar suas gengivas e notar um movimento sutil, algo que não deveria estar ali, algo que desafiava a lógica e a compreensão. Era uma larva viva, um organismo que se nutria lentamente dos tecidos, um parasita que encontrou um lar inesperado e perigoso. Este caso, classificado como raro, tem suas raízes em uma infecção adquirida durante uma viagem ao interior do Brasil. Um lembrete pungente de como a exposição a ambientes diversos pode trazer consigo riscos ocultos. A delicadeza da remoção, a surpresa no rosto da equipe médica e a viralização subsequente do vídeo, tudo isso contribui para a força narrativa desta história. A experiência de Glaucia, que incluiu um tratamento de canal em uma clínica com a qual ela se sentiu inicialmente confortável pelo preço acessível, mas que, retrospectivamente, apresentava falhas significativas em higiene, serve como um ponto de partida para uma discussão mais ampla sobre a importância da asepsia em ambientes de saúde e sobre como a negligência, mesmo que aparentemente pequena, pode ter consequências devastadoras. É uma história que nos convida a refletir sobre a nossa própria saúde bucal, sobre os hábitos que cultivamos e sobre a atenção que dedicamos aos sinais que nosso corpo nos envia. O que parecia ser apenas uma dor de dente comum escondeu um mistério biológico que chocou a todos e que agora se revela para você. Ao observar a trajetória de Glaucia Tremer, somos levados a um mergulho profundo na intrincada relação entre a saúde bucal
e o ambiente que nos cerca. A dor de dente, um sintoma tão trivial para muitos, foi o primeiro sinal de um invasor silencioso, um parasita que se alojou em um dos locais mais íntimos do corpo humano, a boca. A descoberta pela dentista, ao notar um movimento em suas gengivas, foi um momento de perplexidade e logo em seguida de urgência. Não se tratava de uma inflamação comum, mas de uma larva viva, um organismo que se alimentava lentamente dos tecidos bucais. Este evento raro, classificado como um caso de miíase oral, teve origem em uma infecção contraída durante uma viagem ao interior do Brasil. A região, conhecida por sua rica biodiversidade, também pode apresentar desafios em termos de saneamento básico e exposição a vetores de doenças, elementos que, combinados, criaram o cenário perfeito para essa infecção incomum. A larva, ao encontrar um ambiente propício, iniciou seu ciclo de vida, alimentando-se dos tecidos moles da gengiva, causando a dor persistente que levou Gláucia ao consultório. A dentista, ao se deparar com a situação, agiu com a precisão e o cuidado necessários para a remoção delicada do parasita. O vídeo dessa intervenção, que se tornou viral, não apenas chocou pela natureza explícita do que foi encontrado, mas também serviu como um poderoso alerta sobre a importância da higiene bucal e da conscientização sobre os riscos ambientais. A própria Gláucia relatou ter realizado um tratamento de canal em uma clínica odontológica próxima à sua residência, atraída por um preço acessível. No entanto, uma análise retrospectiva revelou que a falta de higiene rigorosa por parte do profissional pode ter sido um fator crucial na contração da infecção. Essa constatação sublinha um ponto essencial: a acessibilidade financeira de um serviço de saúde não deve jamais comprometer a qualidade e a segurança, especialmente quando se trata de procedimentos que envolvem a integridade física e a saúde de um paciente. A história de Gláucia, portanto, transcende o mero relato de um caso médico peculiar. Ela se configura como uma plataforma educacional, uma oportunidade para informar e conscientizar sobre práticas de saúde essenciais. É fundamental que todos compreendam a gravidade de uma higiene bucal inadequada e os perigos que a exposição a ambientes sem os devidos cuidados sanitários pode acarretar. As larvas, em geral, são atraídas por tecidos mortos ou em decomposição, e no caso da miíase oral, a presença de feridas, inflamações gengivais ou até mesmo restos de alimentos mal removidos podem servir como um ponto de entrada para esses parasitas. A mosca deposita seus ovos em locais úmidos e quentes, e as larvas eclodem em poucos dias, começando a se alimentar dos tecidos circundantes. O diagnóstico precoce e a intervenção rápida são cruciais para evitar complicações mais graves, como infecções secundárias, destruição óssea e, em casos extremos, a disseminação da infecção para outras partes do corpo. A história de Gláucia é um convite à reflexão. Quantas vezes negligenciamos pequenos sinais de alerta em nossa saúde? Quantas vezes optamos pelo mais barato, sem considerar a qualidade e a segurança? O que mais pode estar oculto em nosso dia a dia, esperando por uma oportunidade para se manifestar? A conscientização sobre a higiene bucal vai além da escovação e do uso do fio dental. Envolve também a escolha de profissionais e estabelecimentos de saúde que sigam rigorosos protocolos de esterilização e asepsia. A exposição ambiental, especialmente em viagens a áreas rurais ou com saneamento precário, exige uma atenção redobrada com a higiene pessoal, incluindo a limpeza minuciosa da boca após o contato com alimentos ou água de procedência duvidosa. A história de Gláucia Tremer, que começou com uma dor de dente e culminou na remoção de uma larva viva,
É um testemunho da resiliência do corpo humano e, ao mesmo tempo, um alerta pungente sobre os perigos que podem se esconder nos detalhes mais sutis da nossa existência. A sua experiência, agora compartilhada, tem o poder de educar e inspirar, de mudar a forma como encaramos a nossa própria saúde e os cuidados que ela exige. A narrativa que cerca o caso de Gláucia Tremer, a mulher que buscou alívio para uma dor de dente e encontrou uma reviravolta chocante, é um convite à reflexão sobre a fragilidade da vida e a importância dos cuidados básicos que muitas vezes negligenciamos. O que começou como um incômodo comum, uma dor persistente no dente, transformou-se em um drama médico quando, durante um exame de rotina, a dentista de Gláucia identificou algo perturbador: uma larva viva alojada em suas gengivas. Este evento incomum e aterrador não foi um mero acaso, mas o resultado de uma série de fatores que se entrelaçaram, culminando em um cenário que desafia a compreensão da maioria das pessoas. A origem da infecção remonta a uma viagem de Gláucia ao interior do Brasil, um local de beleza natural exuberante, mas que também pode apresentar riscos ambientais se os cuidados de higiene não forem rigorosamente seguidos. Foi nesse contexto que Gláucia contraiu uma infecção, cujas consequências só se manifestariam mais tarde, em um consultório odontológico próximo à sua residência. A escolha de um tratamento acessível para um canal de dente, embora compreensível em um contexto de economia, acabou por se revelar uma decisão com implicações mais profundas. A falta de higiene adequada na clínica, um detalhe que Gláucia só percebeu em retrospecto, criou um ambiente propício para a proliferação de micro-organismos e, neste caso específico, para o desenvolvimento de um parasita. A larva, ao encontrar um nicho onde pôde se desenvolver, alimentou-se lentamente dos tecidos gengivais, causando a dor que levou Gláucia a procurar ajuda profissional. A dentista, ao realizar o exame, deparou-se com uma cena que chocou a todos na sala. Uma larva viva em movimento em meio aos tecidos bucais de Gláucia. A remoção do parasita foi um procedimento delicado que exigiu precisão e conhecimento técnico. O vídeo desse momento, que rapidamente se tornou viral nas redes sociais, não apenas expôs a gravidade da situação, mas também gerou um debate intenso sobre a importância da asepsia em ambientes de saúde e sobre os riscos da exposição ambiental. A história de Gláucia, portanto, serve como um poderoso estudo de caso sobre a interação entre saúde humana, meio ambiente e práticas de higiene. Ela nos ensina que uma dor de dente, por mais comum que pareça, pode ser um sintoma de algo muito mais sério. A míase oral, como é tecnicamente conhecida a infestação por larvas na cavidade bucal, é uma condição rara, mas que pode ocorrer em condições de higiene precária e em ambientes onde moscas depositam seus ovos em feridas abertas ou tecidos inflamados. Os sintomas podem variar desde dor e inchaço até a destruição de tecidos e infecções secundárias. A conscientização sobre a importância de manter uma higiene bucal impecável, escovando os dentes regularmente, usando fio dental e visitando o dentista periodicamente, é fundamental para prevenir não apenas cáries e doenças gengivais, mas também infestações parasitárias como a que Gláucia vivenciou. Além disso, a história de Gláucia é um alerta sobre a necessidade de escolher com cuidado os profissionais e estabelecimentos de saúde. A busca por preços acessíveis não deve jamais sobrepor a qualidade e a segurança dos procedimentos. É essencial verificar se as clínicas e consultórios seguem os protocolos de esterilização e higiene recomendados, garantindo um ambiente seguro para o tratamento. A exposição ambiental, como a viagem de Gláucia ao interior, também exige atenção. Em áreas com saneamento precário,
é importante redobrar os cuidados com a higiene pessoal, evitando o contato direto com água ou alimentos de procedência duvidosa e mantendo a boca sempre limpa. A história de Glaucia Tremer, que começou com uma dor de dente e terminou com a descoberta de uma larva viva, é um conto de advertência moderno. Ela nos ensina que a saúde é um bem precioso, que exige atenção constante e cuidados rigorosos. Aquele vídeo viralizado que chocou o mundo é mais do que um espetáculo do bizarro. É uma lição de vida, um convite para que cada um de nós reavalie seus hábitos de saúde e a forma como cuida de si mesmo. A sua experiência, embora assustadora, tem o potencial de educar e proteger outras pessoas, servindo como um farol de conscientização em um mundo onde os perigos, por vezes, se escondem à vista de todos. A pergunta que fica é: o que mais em nosso cotidiano pode estar escondendo um risco tão real e tão assustador? A história de Glaucia Tremer, que se iniciou com a busca por alívio para uma dor de dente, evoluiu para um cenário de espanto e apreensão quando uma larva viva foi descoberta em suas gengivas. Este caso, que ganhou notoriedade mundial, não é apenas um relato isolado de um evento médico incomum, mas um espelho que reflete questões cruciais sobre higiene, saúde pública e a importância da atenção aos detalhes em nosso cotidiano. A dor de dente, um sintoma tão familiar e muitas vezes subestimado, serviu como o portal para uma realidade perturbadora. Glaucia, residente no Brasil, buscou um tratamento odontológico acessível em uma clínica próxima à sua residência, um procedimento comum para quem lida com o desconforto de um canal de dente mal resolvido. Contudo, a aparente normalidade do consultório, combinada com a falta de rigor em seus protocolos de higiene, criou as condições ideais para um evento que desafia a compreensão. A origem do problema, segundo relatos, remonta a uma viagem de Glaucia ao interior do país. Essa imersão em um ambiente com potenciais desafios de saneamento básico expôs Glaucia a fatores ambientais que, de forma insidiosa, levaram à contração de uma infecção. A larva, um organismo que se desenvolve a partir de ovos depositados por moscas, encontrou nas gengivas de Glaucia um terreno fértil para seu crescimento. O que a dentista de Glaucia descobriu ao examinar suas gengivas foi uma larva viva alimentando-se lentamente dos tecidos. Este momento, capturado em vídeo e rapidamente disseminado pelas redes sociais, chocou a comunidade médica e o público em geral. A remoção do parasita exigiu um procedimento delicado e preciso, evidenciando a complexidade de lidar com infestações de tal natureza. O caso de Glaucia Tremer, classificado como miase oral, lança luz sobre a importância vital da higiene bucal e da asepsia em estabelecimentos de saúde. A acessibilidade de um tratamento não pode, em hipótese alguma, comprometer a segurança e a eficácia do serviço prestado. A conscientização sobre as práticas de higiene, tanto por parte dos profissionais de saúde quanto dos pacientes, é fundamental para prevenir ocorrências como essa. A história também ressalta a necessidade de estarmos atentos aos riscos ambientais, especialmente em viagens a locais com infraestrutura sanitária precária. Medidas simples, como a higienização das mãos e da boca após o contato com ambientes externos, podem fazer uma diferença significativa na prevenção de infecções. A disseminação viral do vídeo do procedimento, embora possa parecer sensacionalista, cumpriu um papel educativo importante, alertando sobre a gravidade de infestações parasitárias e a necessidade de cuidados rigorosos com a saúde. A história de Glaucia é um lembrete pungente de que a saúde é um bem precioso, que exige vigilância constante e a adoção de práticas preventivas.
Ela nos convida a questionar nossos próprios hábitos, a forma como escolhemos nossos prestadores de serviço de saúde e a nossa relação com o ambiente que nos cerca. O que parecia ser apenas uma dor de dente, um incômodo passageiro, escondeu uma verdade assustadora, um parasita que se desenvolveu silenciosamente. Um testemunho da capacidade da natureza de surpreender e, por vezes, aterrorizar. Este caso, agora compartilhado com você, tem o poder de gerar engajamento e de promover uma reflexão profunda sobre a importância da saúde, da higiene e da atenção aos sinais que nosso corpo nos envia. É um convite para que você, que nos assiste, cuide ainda mais de sua saúde bucal e esteja ciente dos riscos que podem se apresentar. E você, de onde está assistindo aos nossos vídeos? Gostaríamos muito de saber. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais histórias como esta, que nos ensinam e nos alertam sobre os mistérios da saúde e da vida. A sua jornada de conhecimento continua e o próximo vídeo promete desvendar mais um aspecto fascinante e talvez assustador da saúde humana. A jornada de Glaucia Tremer, que começou com a busca por alívio para uma dor de dente, transformou-se em um capítulo surpreendente e revelador na história da medicina, destacando a intrincada relação entre o corpo humano e os parasitas, que por vezes encontram nele um lar inesperado. A dor persistente que afligia Glaucia, um sintoma comum que muitos já experimentaram, escondia uma realidade muito mais sinistra do que poderia imaginar. Ao procurar um dentista em uma clínica acessível perto de sua casa, Glaucia não esperava que sua consulta se tornasse um evento de repercussão global. O que a equipe médica encontrou ao examinar suas gengivas foi algo que desafiou a normalidade. Uma larva viva pulsando em meio aos tecidos bucais. Este achado, classificado como um caso raro de miíase oral, um tipo de infestação parasitária, teve sua origem em uma infecção contraída durante uma viagem ao interior do Brasil. Aquele ambiente, embora possivelmente belo, apresentou um risco oculto, uma porta de entrada para um organismo que se alimentaria lentamente da saúde de Glaucia. A larva, ao encontrar um nicho propício para seu desenvolvimento, começou a sua atividade, causando a dor que, ironicamente, levaria à sua descoberta. A dentista de Glaucia, ao se deparar com a situação, agiu com profissionalismo e precisão, realizando a delicada remoção do parasita. O registro em vídeo desse momento, que viralizou rapidamente, não apenas chocou pela natureza explícita do conteúdo, mas também serviu como um poderoso instrumento de conscientização. Ele evidenciou a importância crucial da higiene bucal e da asepsia em ambientes de saúde. A própria Glaucia, ao refletir sobre o ocorrido, mencionou que o dentista que realizou o tratamento de canal não demonstrava um padrão de higiene exemplar, um detalhe que, em retrospecto, pode ter sido fundamental para a contração da infecção. Essa constatação sublinha um ponto vital. A acessibilidade financeira de um serviço médico não pode, de forma alguma, comprometer a qualidade e a segurança do atendimento. A história de Glaucia é, portanto, um chamado à reflexão sobre os cuidados que dedicamos à nossa saúde bucal e sobre a importância de escolher profissionais e estabelecimentos que sigam rigorosos protocolos de higiene. A miíase oral, embora rara, é uma condição que pode ter consequências sérias se não for tratada a tempo, como infecções secundárias, destruição de tecidos e comprometimento da saúde geral. A exposição a ambientes com condições sanitárias precárias, como pode ocorrer em viagens ao interior, exige uma atenção redobrada com a higiene pessoal. Manter a boca limpa, evitar o contato com água e alimentos de procedência duvidosa e estar atento a quaisquer feridas ou inflamações são medidas preventivas essenciais.
A história de Glaucia Tremer, que começou com uma dor de dente e culminou na descoberta de uma larva viva, é um testemunho da resiliência do corpo humano e, ao mesmo tempo, um alerta pungente sobre os perigos que podem se esconder nos detalhes mais sutis da nossa existência. O vídeo que viralizou e que você possivelmente já viu ou ouvirá falar é mais do que uma curiosidade médica. É uma lição de vida que nos convida a reavaliar nossos hábitos de saúde e a importância de uma higiene rigorosa. A sua experiência, embora assustadora, tem o potencial de educar e proteger outras pessoas, servindo como um farol de conscientização em um mundo onde os perigos, por vezes, se escondem à vista de todos. Para você que nos acompanha, é fundamental entender a gravidade de uma higiene bucal inadequada e os riscos associados à exposição ambiental sem os devidos cuidados. A sua saúde é um bem inestimável e a prevenção é sempre o melhor caminho. Você que está assistindo aos nossos vídeos, de qual cidade ou estado você nos acompanha? Saber de onde você está nos assistindo nos ajuda a entender melhor nosso público e a adaptar nosso conteúdo. Se você gostou desta história e acredita que ela pode ajudar outras pessoas, por favor, deixe o seu like e inscreva-se em nosso canal. Assim, você não perderá nenhuma de nossas futuras histórias e alertas de saúde. O que você achou desta revelação chocante? Deixe seus comentários abaixo, queremos saber sua opinião e promover essa importante discussão sobre saúde e prevenção. Fique atento para o próximo vídeo, onde traremos mais um caso intrigante que irá, sem dúvida, expandir seus horizontes sobre a saúde humana. E antes de eu continuar a história com mais detalhes, eu queria saber de onde você está assistindo nossos vídeos. Qual sua cidade e seu nome, por favor? E não esquece o like e se inscreve no canal. Continuando. A disseminação viral do caso de Glaucia Tremer, embora chocante, abriu uma janela para a compreensão de como fatores ambientais, muitas vezes imperceptíveis, podem interagir com a nossa fisiologia de maneiras dramáticas. A viagem ao interior do Brasil, local que serviu como o cenário inicial para a contração da infecção, expôs Glaucia a um ecossistema onde a presença de certos insetos e a variabilidade nos padrões de saneamento podem criar um ambiente propício para a transmissão de patógenos e parasitas. O que para muitos seria apenas uma experiência turística, para Glaucia, infelizmente, tornou-se o ponto de partida para uma infecção insidiosa. A larva, uma vez alojada, encontrou nas gengivas um meio rico em nutrientes, aproveitando-se de qualquer microlesão ou inflamação pré-existente para se fixar e iniciar seu ciclo de vida. A peculiaridade deste caso reside não apenas na ocorrência da miíase oral, mas também na forma como se manifestou em um contexto de atendimento odontológico aparentemente rotineiro. A falta de um protocolo de higiene rigoroso na clínica, um detalhe que Glaucia só pôde constatar posteriormente, atuou como um catalisador, permitindo que a infecção se desenvolvesse sem os devidos impedimentos. Essa constatação é um alerta para a necessidade de uma vigilância constante por parte dos pacientes em relação às práticas de higiene dos estabelecimentos de saúde, pois a confiança cega pode, em certas circunstâncias, levar a desfechos adversos. A história, portanto, transcende a mera narrativa de um parasita. Ela se aprofunda na análise da interação entre a biologia humana, as condições ambientais e a infraestrutura de saúde pública. A rápida disseminação do vídeo, embora possa ser vista como uma exploração do inusitado, cumpriu um papel educativo inegável, despertando a atenção para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de condições que, se ignoradas, podem evoluir para quadros clínicos graves. Ademais, é fundamental considerar a perspectiva da própria larva e sua estratégia de sobrevivência. Moscas, como a causadora da miíase,
possuem um ciclo de vida intrinsecamente ligado à decomposição e à matéria orgânica em deterioração. A escolha de depositar seus ovos em tecidos vivos, como as gengivas de Gláucia, demonstra uma adaptação surpreendente a um nicho que, à primeira vista, poderia parecer inadequado. Essa capacidade de adaptação da natureza, que pode ser fonte de fascínio, também nos lembra da nossa vulnerabilidade diante de processos biológicos que, embora naturais, podem ser prejudiciais à saúde humana. A intervenção médica, nesse contexto, não foi apenas um ato de remoção, mas uma batalha contra um ciclo de vida que se instalou de forma invasiva. A delicadeza exigida no procedimento ressalta a complexidade de lidar com parasitas que se integram aos tecidos do hospedeiro. Agora, pensemos sobre como essa história se aplica à sua própria vida. Você já considerou os riscos ambientais que podem estar presentes em locais que visita com frequência? Aquele cantinho da casa que nem sempre recebe a limpeza mais minuciosa, ou a forma como os alimentos são preparados e armazenados, podem, sem que percebamos, criar um ambiente propício para a proliferação de micro-organismos indesejados. A história de Gláucia é um convite a uma inspeção detalhada do nosso próprio entorno e dos hábitos que cultivamos, buscando sempre aprimorar nossas práticas de higiene e prevenção. A sua atenção a esses detalhes pode ser a diferença entre a segurança e a exposição a riscos, por menores que pareçam. A compreensão aprofundada do caso de Gláucia Tremer revela um aspecto adicional, muitas vezes subestimado: o impacto psicológico e social de uma infecção parasitária visível e inesperada. Para além do desconforto físico e do risco à saúde, a descoberta de uma larva viva em uma parte tão pessoal do corpo como a boca pode gerar sentimentos intensos de repulsa, vergonha e até mesmo isolamento. A viralização do vídeo, embora tenha servido a um propósito educativo, também expôs Gláucia a um escrutínio público sem precedentes, adicionando uma camada de estresse emocional à sua recuperação. Essa exposição, por mais involuntária que tenha sido, pode levar a uma sensação de violação da privacidade e a um questionamento da própria identidade, especialmente quando a condição se torna um tópico de debate online. Ademais, é crucial analisar a perspectiva do profissional de saúde diante de um cenário tão incomum. Para a dentista de Gláucia, o momento da descoberta representou um desafio diagnóstico e terapêutico que fugia do cotidiano da prática odontológica. A necessidade de agir com rapidez e precisão, ao mesmo tempo em que se lida com a surpresa e a possível apreensão da paciente, exige não apenas conhecimento técnico, mas também habilidades interpessoais e de comunicação excepcionais. A forma como a equipe lida com a situação, desde a comunicação do diagnóstico até a execução do tratamento, pode influenciar significativamente a experiência da paciente e sua percepção sobre o cuidado recebido. Em um contexto mais amplo, o caso de Gláucia Tremer evidencia a importância da educação sanitária contínua, tanto para profissionais de saúde quanto para a população em geral. A conscientização sobre as formas de prevenção de infecções parasitárias, os riscos associados à exposição ambiental e a necessidade de manutenção de rigorosos padrões de higiene em ambientes de saúde são pilares fundamentais para a promoção da saúde pública. Campanhas educativas eficazes que utilizem formatos acessíveis e informativos podem capacitar as pessoas a tomarem decisões mais conscientes sobre sua saúde e a buscarem cuidados adequados quando necessário. Por outro lado, é pertinente considerar as implicações legais e éticas que podem surgir de casos como o de Gláucia.
A questão da responsabilidade profissional, especialmente em relação à manutenção da higiene em clínicas odontológicas, levanta debates importantes sobre a fiscalização e a regulamentação dos serviços de saúde. A busca por tratamentos acessíveis, embora compreensível, não deve jamais se sobrepor à garantia de um atendimento seguro e de qualidade que preserve a integridade e o bem-estar dos pacientes. Finalmente, a história de Glaucia Tremer nos convida a refletir sobre a nossa própria relação com o corpo e com o ambiente. A maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor, os cuidados que temos com a nossa higiene pessoal e a atenção que dedicamos aos sinais que o nosso corpo nos envia são fatores determinantes para a nossa saúde e bem-estar. Ao aprendermos com casos como o de Glaucia, podemos desenvolver uma maior consciência sobre os riscos potenciais e adotar práticas mais seguras e preventivas em nosso dia a dia. A complexidade da resposta imune em casos de infestações parasitárias, como a miíase oral, vivenciada por Glaucia Tremer, vai além da simples remoção do agente invasor. O organismo humano, ao detectar a presença da larva, desencadeia uma série de mecanismos de defesa. As células inflamatórias, como neutrófilos e macrófagos, são rapidamente mobilizadas para o local da infecção, buscando fagocitar e neutralizar o parasita. Simultaneamente, o sistema imune adaptativo entra em ação, com a produção de anticorpos específicos e a ativação de linfócitos T citotóxicos, que visam eliminar as células parasitadas. No entanto, parasitas como as larvas de moscas desenvolveram estratégias sofisticadas para evadir ou modular essa resposta imune, garantindo sua sobrevivência e proliferação. Eles podem secretar substâncias imunossupressoras, interferir na comunicação entre as células imunes, ou até mesmo alterar a expressão de antígenos na sua superfície, tornando-se menos reconhecíveis pelo sistema de defesa do hospedeiro. Essa batalha microscópica, travada nas profundezas dos tecidos gengivais, é um testemunho da intrincada relação evolutiva entre parasitas e hospedeiros. Compreender a dinâmica dessa resposta imune é crucial não apenas para o tratamento de casos como o de Glaucia, mas também para o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas e preventivas. Ademais, o impacto da infecção na microbiota oral, a comunidade complexa de micro-organismos que habitam a cavidade bucal, representa outra camada de complexidade a ser considerada. A presença da larva, juntamente com a resposta inflamatória do hospedeiro, pode desequilibrar a homeostase desse ecossistema microbiano. Bactérias comensais, que normalmente coexistem pacificamente com o hospedeiro, podem tornar-se patogênicas em um ambiente alterado, aumentando o risco de infecções secundárias. A larva, ao se alimentar dos tecidos, pode criar nichos para o crescimento de bactérias anaeróbicas, exacerbando a inflamação e a dor. A recuperação completa, portanto, não se resume apenas à remoção do parasita, mas também à restauração do equilíbrio da microbiota oral, um processo que pode ser auxiliado por terapias antimicrobianas específicas e, em alguns casos, pelo uso de probióticos orais. A complexidade desse ecossistema microbiano é um campo de estudo em constante evolução, com novas descobertas que continuamente expandem nossa compreensão sobre a saúde bucal. Em contrapartida, a análise do caso de Glaucia Tremer, sob a ótica da epidemiologia e da saúde pública, revela a importância de se considerar fatores socioeconômicos e ambientais na ocorrência de doenças infecciosas. A viagem ao interior do Brasil, um contexto onde as condições de saneamento básico podem variar significativamente, expôs Glaucia a um risco maior de contato com vetores de doenças.
A escolha por um tratamento odontológico de menor custo, embora compreensível em muitas situações, também pode, em alguns casos, estar associada a estabelecimentos com menor rigor em seus protocolos de higiene e esterilização. Essa correlação entre vulnerabilidade socioeconômica e maior exposição a riscos à saúde é um tema recorrente em estudos epidemiológicos e reforça a necessidade de políticas públicas voltadas para a melhoria das condições sanitárias e o acesso equitativo a serviços de saúde de qualidade. A prevenção, nesse sentido, passa não apenas pela conscientização individual, mas também pela garantia de um ambiente mais seguro e por um sistema de saúde robusto e acessível a todos. Outro ponto de análise fundamental é a perspectiva forense e legal, que pode ser extraída de um caso como este. A documentação do procedimento, especialmente o vídeo que se tornou viral, levanta questões sobre a ética na gravação e disseminação de imagens médicas sem o consentimento explícito do paciente. Além disso, a possível negligência na higiene da clínica odontológica pode abrir precedentes para investigações sobre responsabilidade profissional e falhas no cumprimento de normas sanitárias. A medicina forense, ao analisar a natureza da infestação, os procedimentos realizados e as condições do ambiente em que o tratamento ocorreu, pode fornecer subsídios importantes para determinar as causas e as responsabilidades envolvidas, buscando garantir que tais incidentes sejam evitados no futuro e que os pacientes recebam o cuidado que merecem. Por fim, a resiliência do corpo humano e a capacidade de recuperação após eventos traumáticos como este merecem destaque. Glaucia Tremer, após passar por um episódio tão perturbador, precisou não apenas da intervenção médica para a remoção da larva, mas também de um processo de recuperação física e emocional. A cicatrização dos tecidos gengivais, a restauração da microbiota oral e o manejo do estresse pós-traumático são aspectos cruciais para o restabelecimento completo da sua saúde. Essa jornada de recuperação sublinha a importância do acompanhamento médico contínuo e do apoio psicológico, especialmente em casos onde a saúde é comprometida por fatores inesperados e de forte impacto emocional. A história de Glaucia, em sua totalidade, é um lembrete da fragilidade e, ao mesmo tempo, da incrível capacidade de recuperação do organismo humano. Ademais, a complexidade da resposta imune em casos de infestações parasitárias, como a miíase oral, vivenciada por Glaucia Tremer, vai além da simples remoção do agente invasor. O organismo humano, ao detectar a presença da larva, desencadeia uma série de mecanismos de defesa. As células inflamatórias, como neutrófilos e macrófagos, são rapidamente mobilizadas para o local da infecção, buscando fagocitar e neutralizar o parasita. Simultaneamente, o sistema imune adaptativo entra em ação, com a produção de anticorpos específicos e a ativação de linfócitos T citotóxicos, que visam eliminar as células parasitadas. No entanto, parasitas como as larvas de moscas desenvolveram estratégias sofisticadas para evadir ou modular essa resposta imune, garantindo sua sobrevivência e proliferação. Eles podem secretar substâncias imunossupressoras, interferir na comunicação entre as células imunes ou até mesmo alterar a expressão de antígenos na sua superfície, tornando-se menos reconhecíveis pelo sistema de defesa do hospedeiro. Essa batalha microscópica, travada nas profundezas dos tecidos gengivais, é um testemunho da intrincada relação evolutiva entre parasitas e hospedeiros. Compreender a dinâmica dessa resposta imune é crucial não apenas para o tratamento de casos como o de Glaucia, mas também para o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas e preventivas. Adicionalmente, é pertinente considerar o impacto da infecção na microbiota oral, a comunidade complexa de micro-organismos que habitam a cavidade bucal.
A presença da larva, juntamente com a resposta inflamatória do hospedeiro, pode desequilibrar a homeostase desse ecossistema microbiano. Bactérias comensais, que normalmente coexistem pacificamente com o hospedeiro, podem tornar-se patogênicas em um ambiente alterado, aumentando o risco de infecções secundárias. A larva, ao se alimentar dos tecidos, pode criar nichos para o crescimento de bactérias anaeróbicas, exacerbando a inflamação e a dor. A recuperação completa, portanto, não se resume apenas à remoção do parasita, mas também à restauração do equilíbrio da microbiota oral, um processo que pode ser auxiliado por terapias antimicrobianas específicas e, em alguns casos, pelo uso de probióticos orais. A complexidade desse ecossistema microbiano é um campo de estudo em constante evolução, com novas descobertas que continuamente expandem nossa compreensão sobre a saúde bucal. Em contrapartida, a análise do caso de Glaucia Tremer, sob a ótica da epidemiologia e da saúde pública, revela a importância de se considerar fatores socioeconômicos e ambientais na ocorrência de doenças infecciosas. A viagem ao interior do Brasil, um contexto onde as condições de saneamento básico podem variar significativamente, expôs Glaucia a um risco maior de contato com vetores de doenças. A escolha por um tratamento odontológico de menor custo, embora compreensível em muitas situações, também pode, em alguns casos, estar associada a estabelecimentos com menor rigor em seus protocolos de higiene e esterilização. Essa correlação entre vulnerabilidade socioeconômica e maior exposição a riscos à saúde é um tema recorrente em estudos epidemiológicos e reforça a necessidade de políticas públicas voltadas para a melhoria das condições sanitárias e o acesso equitativo a serviços de saúde de qualidade. A prevenção, nesse sentido, passa não apenas pela conscientização individual, mas também pela garantia de um ambiente mais seguro e por um sistema de saúde robusto e acessível a todos. Por outro lado, é pertinente considerar as implicações legais e éticas que podem surgir de casos como o de Glaucia. A questão da responsabilidade profissional, especialmente em relação à manutenção da higiene em clínicas odontológicas, levanta debates importantes sobre a fiscalização e a regulamentação dos serviços de saúde. A busca por tratamentos acessíveis, embora compreensível, não deve jamais se sobrepor à garantia de um atendimento seguro e de qualidade, que preserve a integridade e o bem-estar dos pacientes. A documentação do procedimento, especialmente o vídeo que se tornou viral, levanta questões sobre a ética na gravação e disseminação de imagens médicas sem o consentimento explícito do paciente, adicionando uma camada de complexidade à gestão do caso. Finalmente, a resiliência do corpo humano e a capacidade de recuperação após eventos traumáticos como este merecem destaque. Glaucia Tremer, após passar por um episódio tão perturbador, precisou não apenas da intervenção médica para a remoção da larva, mas também de um processo de recuperação física e emocional. A cicatrização dos tecidos gengivais, a restauração da microbiota oral e o manejo do estresse pós-traumático são aspectos cruciais para o restabelecimento completo da sua saúde. Essa jornada de recuperação sublinha a importância do acompanhamento médico contínuo e do apoio psicológico, especialmente em casos onde a saúde é comprometida por fatores inesperados e de forte impacto emocional. A história de Glaucia, em sua totalidade, é um lembrete da fragilidade e, ao mesmo tempo, da incrível capacidade de recuperação do organismo humano. A percepção do corpo e a resposta a invasores microscópicos são, em muitos aspectos, moldadas por nossa própria fisiologia e pela forma como interagimos com o ambiente. No caso de Glaucia Tremer,
A descoberta de uma larva em sua gengiva não foi apenas um evento biológico, mas também um gatilho para uma profunda reflexão sobre os mecanismos de defesa do nosso organismo e como eles podem ser, em certas circunstâncias, sobrecarregados ou enganados. É fascinante observar como o sistema imunológico, ao detectar a presença de um corpo estranho, mobiliza um exército de células e moléculas para neutralizá-lo. No entanto, parasitas evoluíram ao longo de milênios para desenvolver estratégias astutas de evasão e manipulação dessas defesas. Por exemplo, algumas larvas podem secretar compostos que mascaram sua presença, apresentando-se como próprias ao sistema imune ou ainda induzir uma resposta inflamatória desregulada que, paradoxalmente, beneficia o invasor ao criar um ambiente mais propício à sua sobrevivência. Ademais, a cavidade bucal, com sua complexa comunidade de micro-organismos, a microbiota oral, desempenha um papel crucial na saúde geral. A presença de uma larva, como a encontrada em Gláucia, não apenas ataca os tecidos gengivais, mas também perturba o delicado equilíbrio dessa comunidade microbiana. Certas bactérias, que normalmente vivem em harmonia com o hospedeiro, podem proliferar descontroladamente quando a barreira protetora da gengiva é comprometida. Esse desequilíbrio pode levar a infecções secundárias, agravar a inflamação e, em última instância, comprometer a eficácia da resposta imune. Assim, a recuperação de Gláucia não dependeu apenas da remoção física da larva, mas também da restauração da homeostase microbiana em sua boca. Por outro lado, a análise do caso sob a perspectiva da saúde pública revela como fatores ambientais e socioeconômicos se entrelaçam na incidência de certas doenças. A viagem de Gláucia a uma região do interior do Brasil, onde as condições sanitárias podem apresentar desafios, a expôs a um risco maior de contato com vetores de doenças. Associado a isso, a escolha por um tratamento odontológico mais acessível pode, em alguns cenários, correlacionar-se com estabelecimentos que não aderem rigorosamente aos protocolos de higiene e esterilização. Essa intersecção entre vulnerabilidade socioeconômica e maior exposição a riscos à saúde é um padrão observado em diversas pesquisas epidemiológicas, reforçando a necessidade de políticas públicas que visem a melhoria das condições sanitárias e a garantia de acesso equitativo a serviços de saúde de qualidade. A prevenção, nesse contexto, abrange tanto a conscientização individual quanto a criação de um ambiente mais seguro e um sistema de saúde mais robusto. Em contrapartida, é fundamental considerar as implicações éticas e legais que casos como este podem suscitar. A questão da responsabilidade profissional, especialmente no que tange à manutenção da higiene em clínicas odontológicas, levanta debates importantes sobre a fiscalização e a regulamentação dos serviços de saúde. A busca por tratamentos de baixo custo, embora compreensível, não deve jamais sobrepor a garantia de um atendimento seguro e de qualidade que preserve a integridade e o bem-estar dos pacientes. A forma como o caso de Gláucia foi documentado e disseminado, particularmente o vídeo viralizado, também levanta questionamentos sobre a ética na gravação e divulgação de imagens médicas sem o consentimento prévio e explícito do paciente, adicionando uma camada de complexidade à gestão da situação. Finalmente, a capacidade de recuperação do corpo humano após eventos tão adversos é um testemunho notável da resiliência biológica. Gláucia Tremer, após a remoção da larva, precisou passar por um processo de recuperação que envolveu não apenas a cicatrização dos tecidos gengivais e a restauração da microbiota oral, mas também o manejo dos impactos psicológicos e emocionais decorrentes da experiência.
Essa jornada de restabelecimento sublinha a importância do acompanhamento médico contínuo e do suporte psicológico, especialmente quando a saúde é comprometida por fatores inesperados e de forte carga emocional. Ao refletirmos sobre a história de Gláucia, somos lembrados da nossa própria vulnerabilidade, mas também da extraordinária capacidade do organismo de se curar e se adaptar. A intrusão de parasitas em cavidades corporais, como evidenciado no caso de Gláucia Tremer, abre um capítulo fascinante sobre a resiliência do corpo humano e os mecanismos de defesa que se manifestam em resposta a invasores. Para além da inflamação óbvia, o sistema imune emprega estratégias sofisticadas para conter e eliminar agentes estranhos. No contexto da miíase oral, por exemplo, a presença da larva desencadeia uma resposta imune inata, com a liberação de mediadores químicos que atraem células de defesa para o local afetado. Células como macrófagos e neutrófilos migram para a área, tentando fagocitar a larva ou, pelo menos, isolá-la em um granuloma, uma estrutura inflamatória que encapsula o invasor. Essa resposta inicial, embora crucial, é frequentemente insuficiente contra parasitas mais desenvolvidos, que possuem mecanismos para evadir ou suprimir a resposta imune do hospedeiro. A larva, por exemplo, pode secretar substâncias que interferem na quimiotaxia das células imunes, impedindo que elas alcancem o local da infestação ou ainda produzir enzimas que degradam componentes do sistema imune. Ademais, a interação entre a microbiota oral e a resposta imune a parasitas introduz uma camada adicional de complexidade. Uma cavidade bucal com uma microbiota desequilibrada, frequentemente resultado de uma higiene deficiente, pode apresentar um ambiente mais propício para o estabelecimento de infecções secundárias. Bactérias oportunistas, que normalmente coexistem pacificamente com o hospedeiro, podem proliferar em tecidos inflamados ou danificados pela larva, exacerbando a resposta inflamatória e dificultando a ação das células imunes. Essa sinergia entre parasitas e bactérias pode criar um ciclo vicioso de inflamação e infecção, tornando a erradicação do invasor mais desafiadora. A recuperação, portanto, não se limita à remoção mecânica do parasita, mas envolve também a restauração do equilíbrio microbiano e a modulação da resposta inflamatória. Em contrapartida, a análise do caso de Gláucia sob a ótica da saúde pública e da vigilância epidemiológica revela a importância de monitorar a incidência de doenças parasitárias em diferentes regiões. Fatores como condições climáticas, práticas agrícolas e o nível de saneamento básico podem influenciar a prevalência de vetores de doenças, como as moscas. A ocorrência de casos de miíase oral, embora rara em áreas urbanas com saneamento adequado, pode ser mais frequente em regiões rurais ou em populações com acesso limitado a cuidados de saúde e informações sobre prevenção. A coleta e análise de dados epidemiológicos são essenciais para identificar áreas de risco, direcionar ações de controle de vetores e desenvolver campanhas de conscientização direcionadas. Por outro lado, a perspectiva legal e ética associada a casos de negligência em serviços de saúde, como a possível falta de higiene na clínica odontológica frequentada por Gláucia, é um aspecto crucial a ser considerado. A responsabilidade profissional exige que os estabelecimentos de saúde mantenham padrões rigorosos de asepsia e esterilização para garantir a segurança dos pacientes. A ocorrência de uma infecção parasitária em um ambiente clínico pode levantar questionamentos sobre o cumprimento dessas normas, abrindo caminho para investigações sobre possíveis falhas e negligências. A proteção do paciente e a garantia de um atendimento seguro e ético são pilares fundamentais da prática médica e odontológica.
Finalmente, a capacidade regenerativa do corpo humano, mesmo após uma invasão parasitária, é um testemunho notável da resiliência biológica. Após a remoção da larva e o controle da inflamação, os tecidos bucais de Gláucia iniciaram um processo de cicatrização e reparação. A medicina regenerativa, com suas abordagens inovadoras, como o uso de fatores de crescimento e células-tronco, oferece novas esperanças para otimizar esse processo, acelerando a regeneração tecidual e minimizando a formação de cicatrizes. A compreensão aprofundada desses mecanismos de reparo, tanto naturais quanto assistidos por intervenções médicas, é essencial para garantir a recuperação completa e restaurar a saúde e a funcionalidade da cavidade bucal. A intervenção médica no caso de Gláucia tremor, focada na remoção da larva, pode ser vista sob a ótica da medicina regenerativa, um campo que busca restaurar a função de tecidos danificados. Após a extração do parasita e o controle da resposta inflamatória, o corpo inicia um processo de cicatrização que, embora natural, pode deixar sequelas. A medicina regenerativa, no entanto, oferece abordagens inovadoras para otimizar essa reparação. Por exemplo, o uso de fatores de crescimento, proteínas que estimulam a proliferação e migração celular, pode acelerar a regeneração do tecido gengival e ósseo. Terapia com células-tronco, particularmente as derivadas da polpa dentária ou da medula óssea, também é uma área promissora. Essas células têm a capacidade de se diferenciar em diversos tipos celulares, incluindo fibroblastos e osteoblastos, que são essenciais para a reconstrução dos tecidos danificados. A aplicação direta dessas terapias no local afetado, após a remoção do parasita, pode não apenas acelerar a cicatrização, mas também minimizar a formação de tecido cicatricial fibrótico, promovendo uma recuperação mais completa e funcional. Agora, pense em como essa aplicação se revela em sua própria rotina. Se você já precisou de um tratamento invasivo na boca, imagine a possibilidade de acelerar a recuperação e obter um resultado estético e funcional superior com o auxílio dessas novas tecnologias. Outra camada crucial a ser considerada é a influência da microbiota oral na saúde do sistema nervoso, um elo que se fortalece a cada nova descoberta científica. A cavidade bucal abriga um ecossistema complexo de bactérias, fungos e vírus, cuja composição pode ser alterada por fatores como higiene precária, dieta e infecções. Algumas bactérias orais, especialmente as associadas à doença periodontal, como a Porphyromonas gingivalis, têm sido implicadas no desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. A hipótese é que essas bactérias possam translocar do foco de infecção na boca para o cérebro, seja através do nervo trigêmeo ou da corrente sanguínea. Uma vez no cérebro, elas podem desencadear ou agravar processos inflamatórios e neurodegenerativos. A produção de metabólitos por bactérias orais benéficas, por outro lado, pode ter efeitos protetores. Certas cepas bacterianas são capazes de produzir neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, ou ácidos graxos de cadeia curta, AGCCs, como o butirato, que possuem propriedades anti-inflamatórias e neuroprotetoras. O equilíbrio dessa microbiota, portanto, é fundamental não apenas para a saúde bucal, mas também para a saúde cerebral. Em contrapartida, a análise do caso de Gláucia sob a ótica da saúde pública e da vigilância epidemiológica revela a importância de monitorar a incidência de doenças parasitárias em diferentes regiões. Fatores como condições climáticas, práticas agrícolas e o nível de saneamento básico podem influenciar a prevalência de vetores de doenças como as moscas. A ocorrência de casos de miíase oral, embora rara em áreas urbanas com saneamento adequado,
pode ser mais frequente em regiões rurais ou em populações com acesso limitado a cuidados de saúde e informações sobre prevenção. A coleta e análise de dados epidemiológicos são essenciais para identificar áreas de risco, direcionar ações de controle de vetores e desenvolver campanhas de conscientização direcionadas. Por exemplo, em regiões com alta incidência de moscas transmissoras de parasitas, programas de educação comunitária focados em higiene pessoal e doméstica e na correta disposição de resíduos tornam-se imperativos. Por outro lado, a perspectiva legal e ética associada a casos de negligência em serviços de saúde, como a possível falta de higiene na clínica odontológica frequentada por Gláucia, é um aspecto crucial a ser considerado. A responsabilidade profissional exige que os estabelecimentos de saúde mantenham padrões rigorosos de asepsia e esterilização para garantir a segurança dos pacientes. A ocorrência de uma infecção parasitária em um ambiente clínico pode levantar questionamentos sobre o cumprimento dessas normas, abrindo caminho para investigações sobre possíveis falhas e negligências. A proteção do paciente e a garantia de um atendimento seguro e ético são pilares fundamentais da prática médica e odontológica. Se um procedimento de rotina resulta em uma infecção inesperada, a investigação sobre as práticas do profissional e do estabelecimento torna-se não apenas uma questão de justiça para o paciente, mas também um alerta para a necessidade de aprimoramento contínuo dos padrões de segurança em saúde. Finalmente, a capacidade regenerativa do corpo humano, mesmo após uma invasão parasitária, é um testemunho notável da resiliência biológica. Após a remoção da larva e o controle da inflamação, os tecidos bucais de Gláucia iniciaram um processo de cicatrização e reparação. A medicina regenerativa, com suas abordagens inovadoras, como o uso de fatores de crescimento e células-tronco, oferece novas esperanças para otimizar esse processo, acelerando a regeneração tecidual e minimizando a formação de cicatrizes. A compreensão aprofundada desses mecanismos de reparo, tanto naturais quanto assistidos por intervenções médicas, é essencial para garantir a recuperação completa e restaurar a saúde e a funcionalidade da cavidade bucal. Assim, enquanto a história de Gláucia nos alerta sobre os perigos ocultos, ela também nos ilumina sobre o potencial incrível do nosso próprio corpo e da ciência para superar adversidades. A intrusão de parasitas em cavidades corporais, como evidenciado no caso de Gláucia Tremer, abre um capítulo fascinante sobre a resiliência do corpo humano e os mecanismos de defesa que se manifestam em resposta a invasores. Para além da inflamação óbvia, o sistema imune emprega estratégias sofisticadas para conter e eliminar agentes estranhos. No contexto da miíase oral, por exemplo, a presença da larva desencadeia uma resposta imune inata, com a liberação de mediadores químicos que atraem células de defesa para o local afetado. Células como macrófagos e neutrófilos migram para a área, tentando fagocitar a larva ou, pelo menos, isolá-la em um granuloma, uma estrutura inflamatória que encapsula o invasor. Essa resposta inicial, embora crucial, é frequentemente insuficiente contra parasitas mais desenvolvidos, que possuem mecanismos para evadir ou suprimir a resposta imune do hospedeiro. A larva, por exemplo, pode secretar substâncias que interferem na quimiotaxia das células imunes, impedindo que elas alcancem o local da infestação ou ainda produzir enzimas que degradam componentes do sistema imune. Ademais, a interação entre a microbiota oral e a resposta imune a parasitas introduz uma camada adicional de complexidade. Uma cavidade bucal com uma microbiota desequilibrada, frequentemente resultado de uma higiene deficiente,
pode apresentar um ambiente mais propício para o estabelecimento de infecções secundárias. Bactérias oportunistas, que normalmente coexistem pacificamente com o hospedeiro, podem proliferar em tecidos inflamados ou danificados pela larva, exacerbando a resposta inflamatória e dificultando a ação das células imunes. Essa sinergia entre parasitas e bactérias pode criar um ciclo vicioso de inflamação e infecção, tornando a erradicação do invasor mais desafiadora. A recuperação, portanto, não se limita à remoção mecânica do parasita, mas envolve também a restauração do equilíbrio microbiano e a modulação da resposta inflamatória. Em contrapartida, a análise do caso de Gláucia sob a ótica da saúde pública e da vigilância epidemiológica revela a importância de monitorar a incidência de doenças parasitárias em diferentes regiões. Fatores como condições climáticas, práticas agrícolas e o nível de saneamento básico podem influenciar a prevalência de vetores de doenças, como as moscas. A ocorrência de casos de miíase oral, embora rara em áreas urbanas com saneamento adequado, pode ser mais frequente em regiões rurais ou em populações com acesso limitado a cuidados de saúde e informações sobre prevenção. A coleta e análise de dados epidemiológicos são essenciais para identificar áreas de risco, direcionar ações de controle de vetores e desenvolver campanhas de conscientização direcionadas. Por exemplo, em regiões com alta incidência de moscas transmissoras de parasitas, programas de educação comunitária focados em higiene pessoal e doméstica e na correta disposição de resíduos tornam-se imperativos. Por outro lado, a perspectiva legal e ética associada a casos de negligência em serviços de saúde, como a possível falta de higiene na clínica odontológica frequentada por Gláucia, é um aspecto crucial a ser considerado. A responsabilidade profissional exige que os estabelecimentos de saúde mantenham padrões rigorosos de asepsia e esterilização para garantir a segurança dos pacientes. A ocorrência de uma infecção parasitária em um ambiente clínico pode levantar questionamentos sobre o cumprimento dessas normas, abrindo caminho para investigações sobre possíveis falhas e negligências. A proteção do paciente e a garantia de um atendimento seguro e ético são pilares fundamentais da prática médica e odontológica. Se um procedimento de rotina resulta em uma infecção inesperada, a investigação sobre as práticas do profissional e do estabelecimento torna-se não apenas uma questão de justiça para o paciente, mas também um alerta para a necessidade de aprimoramento contínuo dos padrões de segurança em saúde. Finalmente, a capacidade regenerativa do corpo humano, mesmo após uma invasão parasitária, é um testemunho notável da resiliência biológica. Após a remoção da larva e o controle da inflamação, os tecidos bucais de Gláucia iniciaram um processo de cicatrização e reparação. A medicina regenerativa, com suas abordagens inovadoras, como o uso de fatores de crescimento e células-tronco, oferece novas esperanças para otimizar esse processo, acelerando a regeneração tecidual e minimizando a formação de cicatrizes. A compreensão aprofundada desses mecanismos de reparo, tanto naturais quanto assistidos por intervenções médicas, é essencial para garantir a recuperação completa e restaurar a saúde e a funcionalidade da cavidade bucal. Assim, enquanto a história de Gláucia nos alerta sobre os perigos ocultos, ela também nos ilumina sobre o potencial incrível do nosso próprio corpo e da ciência para superar adversidades. Ao contemplarmos o percurso que nos trouxe até aqui, percebemos que os fios condutores de nossa narrativa se entrelaçam de maneira profunda, tecendo um panorama complexo sobre a fragilidade e a resiliência inerentes à condição humana.
A jornada que iniciamos com um incômodo comum, uma dor que muitos poderiam minimizar, desdobrou-se em uma exploração de como os sistemas biológicos, em sua intricada dança, podem ser tanto um refúgio quanto um campo de batalha para forças inesperadas. A forma como o corpo reage a invasores, os mecanismos de defesa que se ativam e as estratégias evolutivas que permitem a sobrevivência de organismos microscópicos em nosso próprio tecido, tudo isso se converge para revelar a delicadeza do equilíbrio que sustenta a nossa saúde. Refletindo sobre esta jornada até agora, torna-se evidente que as nuances da interação entre o ambiente, nossos hábitos e a arquitetura biológica de nosso organismo criam um mosaico de vulnerabilidades e defesas. Aquele primeiro sinal de desconforto que nos impeliu a buscar uma solução acabou por desvelar uma teia de interconexões, onde a higiene, a resposta imune, a microbiota e até mesmo fatores ambientais e socioeconômicos desempenham papéis cruciais. É como observar um rio cujas margens, aparentemente sólidas, escondem correntes subterrâneas que moldam o curso da água de maneiras imprevisíveis. À medida que nos aproximamos da reflexão final, percebemos que as lições extraídas dessa exploração vão além do caso específico que nos trouxe aqui. Elas se projetam sobre a maneira como encaramos os cuidados com a nossa própria saúde, a importância de uma vigilância constante e a necessidade de uma compreensão mais profunda das complexas interações que governam o nosso bem-estar. As descobertas e os alertas apresentados nos convidam a uma reavaliação de nossas práticas cotidianas, uma espécie de reorientação compassiva em relação ao nosso templo físico. Neste ponto, o que emerge não é um simples resumo de fatos, mas uma compreensão mais holística da interdependência entre os diversos sistemas que compõem o ser humano. As diversas facetas exploradas, desde a resposta imunológica até as implicações ambientais e éticas, não são elementos isolados, mas sim partes de um todo interligado que nos convida a olhar para a saúde com um olhar mais abrangente e integrado. As reflexões que se avizinham surgem naturalmente deste entrelaçamento, preparando o terreno para uma perspectiva mais ampla e transformadora. A história de Glaucia Tremer, iniciada com uma dor de dente comum e culminada na descoberta de uma larva viva, transcende o mero relato de um evento médico incomum. Ela se configura como um poderoso espelho, refletindo a intrincada tapeçaria da saúde humana, onde os fios da biologia, do ambiente e do comportamento pessoal se entrelaçam de forma inseparável. Ao longo desta narrativa, desvendamos como a fragilidade de um instante, a escolha por um serviço de saúde aparentemente acessível, pode abrir portas para desafios imprevistos, revelando a importância vital da asepsia e da vigilância em todos os aspectos de nossos cuidados. A jornada nos mostrou que a dor, muitas vezes interpretada como um incômodo passageiro, pode ser, na verdade, um prenúncio de complexidades ocultas, um chamado silencioso do corpo que exige nossa atenção e respeito. Aprofundamos nossa compreensão sobre as defesas do organismo, as estratégias de sobrevivência dos parasitas e a delicada dança que ocorre no ecossistema da cavidade bucal, onde o equilíbrio microbiano é tão crucial quanto as estruturas físicas. Exploramos como a inflamação, um processo natural de defesa, pode se tornar um inimigo interno quando desregulada, afetando não apenas a área local, mas também reverberando em sistemas distantes, como o neurológico. A conexão entre a saúde bucal e o bem-estar cerebral, antes vista como uma possibilidade remota, agora se apresenta como uma realidade cada vez mais evidente, impulsionada por pesquisas que desvendam os caminhos sutis pelos quais o que acontece em nossa boca pode influenciar a saúde do nosso cérebro.
Nesse contexto, a história de Gláucia não é apenas um alerta sobre a importância da higiene bucal e da escolha criteriosa de profissionais de saúde, mas um convite à reflexão sobre a nossa própria relação com o corpo e com o mundo que nos cerca. Ela nos lembra que a saúde é um estado dinâmico, um equilíbrio precário que exige atenção constante e um olhar atento aos sinais que nosso corpo nos envia. A ciência, com seus avanços em medicina regenerativa e na compreensão das interações microbianas, oferece ferramentas e conhecimentos cada vez mais sofisticados para nos auxiliar nessa jornada, mas a responsabilidade primordial reside em cada um de nós. Portanto, a verdadeira prática começa agora, na aplicação consciente do que aprendemos. Não se trata apenas de escovar os dentes ou usar fio dental, mas de cultivar uma mentalidade de cuidado integral, de reconhecer a interconexão entre todas as partes de nosso ser e de buscar ativamente um ambiente e hábitos que promovam a saúde em sua plenitude. A história de Gláucia, com seu desenlace surpreendente e suas profundas implicações, nos ensina que a prevenção é a forma mais poderosa de autocuidado e que a atenção aos detalhes, por menores que pareçam, pode ser a chave para uma vida mais saudável e plena. Que a sabedoria adquirida nesta jornada nos inspire a agir com mais consciência, a cuidar melhor de nós mesmos e a valorizar cada aspecto que compõe a complexa e maravilhosa